Cumprimento o senhor prefeito, a quem cumprimento toda a mesa, cumprimento o meu companheiro Marcos Arruda, a quem cumprimento o Poder Legislativo, cumprimento os senhores da plateia, a pessoa do meu amigo José, a quem cumprimento todos o presente. Falo agora em nome da Câmara Municipal de Japeri, com muito orgulho, e dizer que nós temos dado, ao longo desse período, desse tempo, principalmente na legislatura passada, da qual fiz parte, a nossa contribuição em todos os sentidos no desenvolvimento de todas as políticas. Porque na legislatura passada, nós tivemos a oportunidade de criar vários conselhos, praticamente todos os conselhos foram criados na legislatura passada, as coordenadorias, inclusive a do São Augusto faz parte, que hoje beneficia várias pessoas aí com entrega de equipamentos que as pessoas necessitam para sua locomoção. Então, foi algo que foi plantado lá atrás, que nós legislamos em cima disso, né, em várias questões, e que hoje nós estamos podendo colher isso, né. Especificadamente a respeito do tema aqui, eu gostaria de ler algumas palavras. Vou usar o óculos aqui do Arruda, que meu óculos foi atropelado essa semana no estacionamento, e depois farei algumas considerações. Eu direi que não sou nem jamais fui a favor de implantar, sob qualquer forma que seja, a igualdade social e política entre raças branca e negra. Que não sou nem jamais fui a favor de fazer com que os negros sejam eleitores ou jurados, nem de qualificá-los para ocupar cargos públicos, nem de permitir que se casem com pessoas brancas. E eu direi que, além disso, que existe uma diferença física entre as raças branca e negra, que, segundo acredito, impedirá para sempre que ambas vivam juntas em termos de igualdade social e política. E, considerando que elas não podem viver assim, é preciso que haja em sua convivência uma posição de superior e inferior. E, tanto quanto qualquer outro homem, eu sou a favor de que a posição superior seja atribuída à raça branca. Aproveito esta ocasião para dizer que o fato de um homem branco ter a posição superior não significa, em minha percepção, que se deva negar tudo aos negros. Imagine-se o que poderia acontecer se algum órgão de imprensa brasileiro publicasse as linhas que acabei de dizer. É claro, de que se conseguisse encontrar algum órgão em todo o território nacional que publicasse isso, né? Ou o autor disposto a escrevê-las, com seu nome e sobrenome assinado logo depois do título. Quem escrevesse e publicasse essa prosa bárbara no Brasil de hoje seria condenado, no mundo dos desejos, a passar toda a eternidade indo e voltando do primeiro ao nono círculo do inferno. Aqui na Terra, puna-se de qualquer forma o autor do crime e com o máximo de rigor permitido pela lei penal, certo? Não tão certo quanto parece. Na verdade, recomenda-se a acusadores em geral ir com calma nessa e em outras histórias. As palavras venenosas do texto acima citado no parágrafo anterior não são inventadas. Elas têm, portanto, um autor de carne e osso, e esse autor é altamente problemático. Seu nome não é Álvaro Carvalho, e sim Abraham Lincoln. É ele mesmo, Lincoln, o presidente americano que aboliu a escravidão e se tornou o maior combatente em favor da liberdade dos negros em toda a história da humanidade. Lincoln não foi um teórico, comandou uma guerra civil na qual morreram 600 mil pessoas, 600 mil homens, nos Estados Unidos, entre 1861 e 1865. Recusou-se a aceitar a paz oferecida pelos Estados americanos do Sul, que não queriam mais combater, mas queriam manter os escravos. Dizia que o essencial não era acabar a guerra, mas sim acabar a escravidão. Morreu assassinado logo após sua vitória por um escravagista transtornado pelo desejo de vingança. Muito bem, quem se habilitaria a pôr esse homem na cadeia por pregação do racismo? O manifesto de Lincoln não foi uma tolice da juventude. Ele apresentou essas suas ideias aos 49 anos de idade, num debate em 1858, 2 anos antes de se eleger presidente e de iniciar, no ano seguinte, a guerra contra a separação dos estados que pretendiam manter a escravatura. O que teria acontecido com ele? Nada mais do que acontece com vários outros seres humanos. O convívio na própria cabeça de pensamentos que não se ligam entre si. Lincoln acreditava na superioridade da raça branca. Ao mesmo tempo e com a mesma firmeza, acreditava que escravizar negros
era uma abominação intolerável contra a qual valia a pena entrar numa guerra sem trégua. Uma das possíveis ligações disso tudo é que entre ideias e atos há mais coisa do que supõe a nossa vã filosofia, e que a prudência aconselha a julgar os homens, menos pelo que dizem, mais pelo que fazem. Robespierre, personagem símbolo da Revolução Francesa, é um homem amaldiçoado até hoje na França. Em toda Paris não há uma única avenida, rua, praça, estátua ou mais réu beco com seu nome. Entende-se, durante o seu auge, no período de um ano, presidiu o Comitê Salut Publique, Robespierre comandou o que se chamava oficialmente de governo do terror, curiosa forma de regime que considerava o assassinato em massa a maneira mais eficaz de gerir um país. Até hoje não se sabe quanta gente ele mandou para a guilhotina, entre julho de 1793 e julho de 1794. Fala-se de 40 mil a 50 mil pessoas, sendo que a última cabeça a rolar foi a sua própria. E, no entanto, acredite, cerca de 4 anos antes, no que certamente um dos maiores momentos da história mundial do humor negro, Robespierre propôs à Assembleia Nacional a abolição da pena de morte. Atirar primeiro e pensar depois pode acabar dando nisso. Abraão Lincoln vê um sórdido racista e Robespierre um campeão dos direitos humanos. Refletindo, queria apenas deixar uma opinião pessoal minha, só para ser um pouquinho sempre polêmico, aproveitando a oportunidade, para falar que nós negros, filho de negro que sou e negro que sou, neto de negro que sou e negro que sou, nós não precisamos da política de cotas. Acredito que a política de cotas ela seja necessária para os que precisam, para os pobres, porque o que se constata hoje é que nas universidades públicas, frequentadas basicamente por filhos de ricos, independente de serem negros, amarelos, brancos, pardos, enfim, de qualquer raça. Então, eu acredito que a política de cota tem que ser para os pobres, não para os negros, especificamente. E nós estamos chegando ao ponto tal que ontem eu ouvi, só para um parênteses, ouvi que está sendo proposto uma política de cotas para que os negros possam assistir os jogos da Copa do Mundo, nos colocando, nos igualando por baixo. Quando já provamos, como o professor Augusto disse, temos vários exemplos. Hoje temos um negro presidindo a maior corte do país, e vários negros juízes, vários negros em todos os ramos de atividade, demonstrando que temos sim capacidade. Acredito que tudo, a igualdade, não só a igualdade racial, mas como todo desenvolvimento, segurança, saúde, tudo passa pela educação. Tudo passa pela educação. Porque nós nos afirmamos, nós fazemos valer os nossos direitos, a nossa capacidade, nos impomos pelo nosso valor, pela nossa educação, pelo nosso conhecimento. Então, eu acho que tudo passa pela educação. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar. Muito obrigado.